E aí, meu povo? Acabei de chegar aqui da TV e eu fico pensando sempre que eu gostaria de explicar todas as coisas do processo penal, porque eu sou professora de processo penal e a gente quer sempre traduzir, né, do juridiquês para o português, mas como às vezes o tempo do debate é curto, a gente não consegue falar tudo que precisa, porque os temas são complexos e são complexos inclusive para quem estudou direito, tá? Então, para quem não estudou direito, fica mais difícil ainda. O ponto que eu queria explicar para vocês um pouquinho mais detidamente, em detalhes, para todo mundo entender, é o que eu falei sobre acordos de leniência. Porque eu cheguei aqui em casa, minha mãe tá aqui comigo por acaso, ela falou assim: acordo do quê? Então, acordo de leniência é como a colaboração premiada, só que feito pela empresa. E aí a empresa, então, conversa com o Ministério Público. Vou voltar um pouquinho. Sabe quando as pessoas dizem que foram implantados programas de compliance dentro das empresas, esse nome chique? Então, o compliance nada mais é do que ampliar o número de olhos e ouvidos do Estado dentro das empresas. Então, você vai ter umas outras instâncias de controle dentro da pessoa jurídica de direito privado, para que isso seja comunicado para o poder público. Eu estou falando pessoa jurídica de direito privado porque eu vou dar esses exemplos. Para que isso seja comunicado para o poder público e a gente possa descobrir de forma cada vez mais fácil e efetiva quando uma atividade de corrupção está maculando, está viciando, está prejudicando o resultado honesto da empresa. E aí, claro, se uma empresa está sendo corrupta, isso é muito ruim para todo mundo, porque um outro empresário que está lá competindo com essa empresa e está fazendo tudo direitinho, ele vai sair prejudicado. Então a corrupção não é boa para ninguém, nem para os consumidores. Porque se a gente tiver uma empresa se dando melhor porque ela é corrupta e não porque ela entrega um produto de melhor qualidade, a gente se lasca no final. Mas tá. Então, se a gente tem uma empresa que se envolveu com corrupção, que alguns de seus dirigentes se envolveram com corrupção, a empresa pode fazer um acordo de leniência. E o acordo de leniência é: eu celebro um acordo com o poder público dizendo que eu me comprometo a algumas coisas, a pagar uma multa, a observar alguns tipos de determinações, e depois que eu cumprir esse acordo, eu passo a ter a possibilidade de continuar existindo. O acordo de leniência, ele existe para que seja para que seja possível punir a corrupção e manter a empresa funcionando. Aí vocês vão dizer para mim assim: bom, Gabriela, mas dane-se a empresa, eu não tô nem aí pra ela, porque ela só ficou do tamanho que ela é porque ela é corrupta. Pois é, se fosse só a empresa e a gente não tivesse que falar mais sobre nenhum assunto, talvez eu até concordasse com vocês. Mas o problema é que quando a gente pensa na empresa, a gente tem que pensar de um jeito mais amplo. Pensar que a empresa, ela emprega muitas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa do tamanho da Odebrecht, que foi a empresa que eu citei para falar da recuperação judicial, a gente está falando de uma empresa que antes da Lava Jato empregava mais 228 mil funcionários do que hoje. Então, 228 mil pessoas entre empregados diretos e empregados indiretos foram afastados do trabalho. E isso causa um problema para quem? Para esses empregados que ficaram sem emprego. Do mesmo jeito, a gente tem um prejuízo para toda a cadeia produtiva. Então, o capacete desses funcionários era fornecido por uma outra empresa que, quando ele perde a demanda da Odebrecht, ela quebra. A empresa que fornecia a marmita, a mesma coisa, que fornecia o uniforme, a que tratava com areia, enfim. A gente tem várias empresas que estão ali prestando serviço para essa maior zona e elas vão ser todas atingidas se essa empresa quebrar, mesmo que elas particularmente não tenham feito nada de errado, não tenham participado de nenhum processo de corrupção. Então, na prática, o que acontece se a gente não fizer direito o acordo de leniência e não souber combinar os instrumentos, a colaboração premiada dos dirigentes e os acordos de leniência para preservar as empresas? A gente acaba gerando um prejuízo que não precisava ser gerado. E, no fim das contas, acontece o que a gente está vendo hoje. O empresário, que no caso da Odebrecht é Marcelo Odebrecht, está lá em casa. E o trabalhador que perdeu o emprego? E a moça, por exemplo, que trabalhava na faxina da Odebrecht? Está sem trabalhar. E, eventualmente, o filho dela está passando necessidade, mesmo que eles não tenham absolutamente nada a ver com isso. Então, quando a gente olha para a empresa, a gente não consegue enxergar, mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para saber que tem outras pessoas que acabam sendo prejudicadas por isso, que são os empregados daquela empresa que vão perder o emprego se ela quebrar. Então, eu estou dizendo que a gente não tem que combater a corrupção? É claro que não. É claro que não, já falei que ela é extremamente prejudicial. O que eu tô falando é que a gente tem que fazer isso bem feito para garantir que as empresas sobrevivam, para que elas possam fazer sobreviver os empregos dos seus funcionários.
Entenderam o ponto? E aí, no Brasil, o complicado dos acordos de leniência foi que primeiro eles eram celebrados com o Ministério Público Federal, então um órgão representando o Estado. Aí a empresa vai lá, fala, tá legal, vou fazer isso, é isso que você exige de mim, beleza, vou me comportar segundo o que a gente combinou. Algum tempo depois apareciam outros órgãos também representando o Estado, por exemplo, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, o Banco Central do Brasil, o Bacen, o Tribunal de Contas da União, o TCU, e falavam, então, na verdade você deveria ter falado comigo. E o empresário falava, ué, mas eu já falei com o Ministério Público Federal. Eles, mas é que a lei diz que você tem que falar comigo também. Aí eu pergunto, que segurança jurídica é essa? Tá todo mundo discutindo sobre a implementação de reformas estruturais para que a gente possa devolver a confiança do Brasil no cenário internacional? E como a gente vai falar para os empresários que o Brasil é seguro se uma empresa que fez um acordo com um representante do Estado, que é o Ministério Público Federal, pode depois ser exigida no sentido de fazer acordo com outro órgão do Estado? Pois é muita insegurança e é isso que a gente tem que agir contra. Então, acho muito importante a gente pensar o seguinte, preservar as conquistas da Lava Jato é fundamental, e a Lava Jato é fundamental porque ela trouxe sistemas para o debate. A gente pôde discutir colaboração premiada, a gente pôde discutir acordos de leniência. E o importante agora é que a gente faça críticas construtivas para poder melhorar o combate à corrupção. Então, fazer críticas pontuais à Lava Jato é o inverso de querer o fim da Lava Jato. É querer, na verdade, que a Lava Jato continue não só do mesmo jeito que ela foi, mas melhor. Então, é a gente combater a corrupção com mais eficiência. E nesse ponto é importante dizer sobre o respeito à lei, que é fundamental. Então, quando os procuradores da Lava Jato, ou qualquer procurador, na verdade, investiga alguém e ele não cumpre a ordem expressa da lei, é importante dizer aqui que a lei vincula a todos nós, né? Tem um monte de lei aí no Brasil que eu não concordo, mas eu devo obedecer a todas elas. Então, quando um procurador ou um promotor acusa alguém sem cumprir os ritos que a lei determina, ele pode até conseguir um resultado momentâneo, mas daqui a alguns anos a gente vai assistir o que nós temos assistido, os tribunais superiores anulando algumas condenações, anulando alguns processos. E aí, vale a pena a gente pensar na satisfação de curto prazo, colocando em risco toda uma operação, porque no futuro a gente vai ter que enfrentar um contrapé? Eu acho que não. Eu acho que é mais interessante a gente fazer as críticas pontuais e ter certeza que o processo está sendo todo conduzido na legalidade para garantir que as pessoas atingidas aí por essa força de combate à corrupção não sejam depois beneficiadas por um erro que os próprios procuradores cometeram no passado. Espero que tenha dado para entender. Tem um vídeo, um destaque, na verdade, que eu falo um pouco sobre as alegações finais, a ordem das alegações finais, como que funciona o sistema acusatório brasileiro. E se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. O ideal é que vocês me falem temas pequenininhos, porque quando eu quero falar sobre muita coisa do processo penal, não tem como, eu acabo usando um vocabulário um pouquinho mais técnico, porque é como eu tô acostumada a falar na sala de aula, já que eu dou aula na pós-graduação. Mas eu prometo me esforçar para fazer o tema ser mais compreensível para todos vocês, porque o meu interesse é que cada um tenha a capacidade maior de poder emitir os próprios juízos sobre as situações. Não é de forma nenhuma o meu interesse que vocês comprem a minha análise sobre os casos sem fazer uma reflexão própria. O que eu quero é que todo mundo fortaleça a própria capacidade crítica, tá bom? Beijo!